da Alice? Mas é claro, Ana Clara, que não, né? Nossa, mãe, você nunca deixa eu sair. Nunca, né? Será por quê, Ana Clara? Porque seu quarto tá essa bagunça aqui? Ah, você pode ir sim, depois que você arrumar seu quarto. Ah, tá bom. Pronto, mamãe, terminei. Agora eu posso ir? Ah, terminou? Foi? Pode. Eba! Depois que você lavar a louça. Ai, tá bom. Pronto, mamãe, terminei de lavar a louça. Agora eu posso ir? E a roupa do varal, você recolheu? Mamãe, mas você não pediu pra eu recolher. Tá bom. Pronto, recolhi. Agora eu posso ir? Pode, filha. Eba! Se você leva a Laurinha, pode. O que? Levar a Laurinha? Ah, não, mãe. A Laurinha é muito chata. Pois se você não levar, você não vai. Ué, Ana Clara, você não vai pra casa da Alice? Não, mãe. Eu desisti.